Então vamos continuar aqui e agora a gente vai ver uma nova resistência, tá? Então a gente já viu a resistência por condução, a resistência por convecção. Então condução é quando eu tenho material, convecção é quando eu tenho ar ou a água, por exemplo. E agora a gente tem uma resistência de contato. O que seria essa resistência de contato? Seria uma resistência que existe quando eu coloco dois materiais em contato. Então, por exemplo, se eu colocar uma placa de alumínio em contato com uma placa de alumínio, elas não vão estar 100% em contato. Então, essa pequena distância que existe entre essas placas vai fazer com que dificulte a passagem do calor ali. Por quê? Porque no meio vai ter um ar que vai ficar atrapalhando. Então, essa resistência pelo contato não ser completo, né, é chamada resistência de contato. Então, o contato entre dois materiais possui uma resistência que interfere na transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor, por exemplo, do material para um A para o B, né? Então eles estão em contato, mas pode ver que não tem um contato pleno, vai ser igual à diferença de temperatura entre A e B dividido por uma resistência de contato, em que essa resistência de contato é expressa como uma resistência de contato tabelada, tá? R duas linhas, dividido pela área que tem a linha de contato entre eles, tá? Por exemplo, se tiver duas superfícies de alumínio, tá? A resistência de contato R duas linhas vai ser igual a 2,75 vezes 10 na menos 4, tá? Metros quadrados Kelvin watts. Beleza? Então vamos fazer um exercício em que a gente vai combinar resistência à condução, contato, condução e convecção. Aqui tudo vai estar em série, aqui a gente não vai estar usando resistência em paralelo. Tá? Então, uma pessoa usa um casaco com uma condutividade 0,014. Essa pessoa a gente considera que ela tem uma área de troca com o ambiente de 1,8 metros quadrados. A interface de contato entre a pele e o casaco, tá, resulta em uma resistência térmica de contato, RT duas linhas, de 2,75 vezes 10 na menos 4. Tá? E o que eu quero saber é qual deve ser a espessura do casaco para reduzir a taxa de calor para 100 watts. Então, quanto que eu tenho que colocar de material aqui no meu casaco, no meu isolante, né, para que eu perca apenas 100 watts. Tá bom? A questão B. Com essa espessura, qual que é a temperatura da pele? Então, aqui está a ilustração. Então, a temperatura interna do corpo humano ali vai ser 35 graus Celsius. Aí eu tenho na pele. Aqui eu tenho a temperatura da pele, que seria essa temperatura aqui, é essa que eu estou querendo saber, tá? Na questão B, temperatura da pele. A pele tem uma espessura de mais ou menos 3 milímetros e uma condutividade 0,3. Depois eu tenho uma interface entre a pele e o isolante, que é a interface de contato, que tem uma resistência de contato R duas linhas, 2,75 vezes 10 na menos 4. O isolante tem lá uma certa espessura, que é o que eu estou querendo saber, né, na questão A, e ele tem uma condutividade térmica de 0,014. O ambiente está a 0 graus Celsius e tem um coeficiente convectivo de 4. Então, como que eu farei esse exercício? Olha só. Então, a gente parte daqui, ó, tem uma temperatura interna TI 35 graus Celsius. E aqui, que resistência eu tenho para transferência de calor? Resistência de condução da pele. Quando eu chego aqui, ó, daí eu tenho a temperatura da pele e aqui eu vou ter uma resistência. Que resistência é essa? Resistência de contato, RTC. Certo? E aqui, o que eu vou ter? Uma resistência do isolante, uma resistência por condução do meu isolante, que é o meu casaco. Temperatura externa do casaco, e aqui eu vou ter uma resistência por convecção, certo? Convecção externa, beleza? E aqui eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius. Então vamos lá, como que ficaria isso aqui? Vamos escrever aqui, ó. Então a gente vai ter uma temperatura TI, que é a temperatura interna de 35 graus Celsius, tem uma resistência aqui
por condução na pele, R da pele. Depois eu tenho aqui a temperatura da pele. Aqui eu vou ter uma resistência por condução RTC, que é devido ao contato. Aqui eu vou ter a resistência do meu isolante, que seria o meu casaco. E por último eu vou ter aqui uma resistência por convecção, certo? Aqui um T infinito. Então, se eu escrever isso aqui, ó, resistência à condução na pele vai ser L da pele, comprimento da pele, dividido pelo K da pele, vezes a área de troca. RTC seria RTC duas linhas, que é dado, que foi dado aqui, dividido pela área de contato. RI, quem seria a resistência do isolante, do meu casaco? Seria LI dividido por KI vezes a área. E a resistência por convecção externa? 1 dividido por H externo vezes a área. E agora eu faço o quê? A minha resistência total vai ser igual... Então, vamos lá. A taxa de transferência é igual a diferença de temperatura, TI menos TN infinito, dividido pela resistência total. Quanto que é a taxa? Então eu quero saber qual que é a espessura que eu tenho que ter em LI para que eu tenha uma taxa de 100. Então eu vou ficar com 100 watts, vai ser igual a TI menos TN infinito, dividido pela resistência total. Então a minha resistência total vai ser igual a TI menos TN infinito, dividido por Q, certo? Resistência total também vai ser igual a quem? Resistência total é igual ao somatório das resistências. Então, olha só, bem aqui. Então, eu vou escrever LP dividido por KPA mais RTC dividido pela área mais LI, KI vezes a área, mais 1 sobre H infinito área. E eu igualo os dois termos. Então, se eu calcular aqui, eu vou ter uma resistência total vai ser igual a temperatura interna 35 menos 0 dividido por 100 vai ser igual a 0,35 Kelvin por Watts. E se eu calcular aqui, vai ser quanto? Eu vou ficar com o seguinte, ó, já posso igualar o LT, eu vou ficar com L da pele 3 milímetros, então 0,03, condutividade da pele 0,3 vezes a área 1,8 mais RTC 2,75 vezes 10 na menos 4 dividido por 1,8 mais comprimento do isolante, justamente o que eu estou querendo saber. K do isolante foi dado aqui 0,014 vezes 1,8. E por último, a condutividade, a convecção externa. Então, 1 dividido por 4 vezes 1,8. Ok? Então, se eu fizer essa conta aqui, certo? Eu vou ficar com quanto ali no final? Eu vou ficar com um LI, uma espessura de parede de aproximadamente 5,176 milímetros. Ok? Achei a minha espessura. O que eu quero saber agora? Com essa espessura, qual será a temperatura da pele? Então vamos lá, como é que eu acho a temperatura TP que está aqui? Como que eu vou achar ela, tá? L eu já achei, falta achar TP. Bem simples, né? O calor que passa aqui, 100 watts. Então eu posso fazer os 100 watts, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Então eu posso fazer daqui até TP. Então a taxa de transferência vai ser igual a TI menos TP dividido por resistência RB, certo? E com isso eu vou achar que
a minha temperatura da pele vai ser igual a 34,4 graus Celsius, ok? Então, é só isso, bem tranquilo de achar, tá? Não tem muito segredo, sem aqui, joga a resistência e consigo achar aqui a minha temperatura da pele, tá bom? Então, bem tranquilo de fazer esse exercício, tá? Então, vamos lá, eu vou passar mais um exercício para vocês. Então, vamos lá para um exercício para vocês tentarem resolver, tá? Esse exercício é legal porque ele trabalha com parede com geração, depois resistências por condução e convecção, tá? Então é o primeiro exercício que a gente está vendo assim. Então, como que é esse exercício? Eu tenho uma parede A com uma geração de 1,5 vezes 10 na sexta watts por metro cúbico, uma condutividade de 75 e um comprimento de 0,05. Desse lado da parede está isolado, tá? Aí ela está em contato pleno, então a gente não está considerando resistência por resistência de contato, tá? Com um material B, uma placa B, com uma condutividade de 150, sem geração e um comprimento de 0,02, tá bom? Aqui, de externo, a gente tem uma temperatura de 30 graus Celsius e um coeficiente convectivo de 1000 watts. Beleza? Vamos considerar aqui, só para facilitar a vida de vocês, que a área de troca é 1 metro quadrado. Ok? E o que eu quero saber é, primeiro, esboço o gráfico da distribuição de temperatura de 0 até o nosso ponto T2, e depois eu quero que determine a temperatura T1, T0 e T2. Tá? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? A gente pode fazer isso aqui, ó. Resistência por condução, resistência por condução, resistência por convecção? Não, porque eu só posso utilizar o critério, eu posso utilizar esse método aqui de resistência quando eu não tenho geração. Então, aqui eu não posso usar. Daqui para frente eu posso? Dali para frente eu posso. Então, eu tenho um T1 aqui e um T infinito aqui e o meu T2 aqui. Então, como que eu vou resolver esse exercício? Tá? Como que eu vou achar a minha temperatura T1, depois a minha temperatura T0 e a minha temperatura T2? Então vamos lá. Lembra que a gente conversou? Ó, se aqui está gerando calor e desse lado está isolado, então todo o calor gerado aqui, todo o Q gerado, precisa sair por lá. Então qual que é o calor que vai estar saindo aqui? O Q gerado que eu tinha aqui. Obrigatoriamente, todo o calor que eu gero aqui vai precisar sair por lá, beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é sisteminha, né, de resistência equivalente, com as temperaturas aqui, Q gerado, e consigo achar quem? Consigo achar o meu T1. Achei o meu T1. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Agora, eu trabalho com essa parte aqui, tá? O que eu posso fazer aqui? Aqui eu preciso encontrar o meu perfil de temperatura, tá? Então, utiliza a equação geral da difusão de calor lá, né? Um D com geração e acha aqui o perfil de temperatura. Quais que são as condições de contorno? Condição de contorno 1, em x igual a 0, isolado. Então, dt dx é igual a 0. E em x igual a LA, né? Bem aqui na interface, quanto vai ser? A temperatura é igual a temperatura T1 que você acabou de calcular por aqui. Beleza? Então assim você vai conseguir achar o perfil de temperatura, né? E depois substituir x igual a 0 para achar qual é a temperatura em T0. Beleza? Que mais que eu posso fazer ali? Bom, eu posso fazer também agora, só para terminar, achar o meu T2, que é a última coisa que ele está pedindo ali. Tá bom? Então é só isso, tentem fazer aí. Deixa eu pôr aqui a resposta, tá? Então, T1 vai ser igual a 140
15 graus Celsius, T2 vai ser igual a 105 graus Celsius e T0 vai ser igual a 140 graus Celsius, beleza? Então eu quero que vocês tentem resolver isso aí. Vamos ver se vai dar certo, tá? E eu quero que vocês encontrem o perfil de temperatura, tá? Na parede em A e eu quero que encontre também em B, tá? Em A é um pouco mais difícil, B bem fácil. Beleza? Então, só isso aí, vamos ver se vai dar certo, tá?